Tudo bem? Estamos reunidos aqui mais uma vez, irmãos e irmãs, para mais uma apresentação da Bíblia Ilustrada, Novo Testamento. E eu estou apresentando para vocês essa parte aqui, ó. A paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que é o último volume da Bíblia Ilustrada, que conta os últimos acontecimentos da história de Jesus. E hoje é a página 17, que vai mostrar mais uma aparição de Jesus ressuscitado para os discípulos, para os seus discípulos. Jesus ressuscitado e a pesca milagrosa. João capítulo 21, de 1 a 14. Mas eu vou ler até o versículo 23. Aqui temos Jesus, vendo? Ele preparando um peixinho assado para os discípulos, está vendo? Ele ressuscitado. Como será que foi o encontro de Jesus com os discípulos no evangelho de hoje? Aí a gente vê aqui no evangelho de Lucas, evangelho de João, está escrito assim: apêndice, a missão da comunidade. E tem uma segunda parte que diz: para dirigir a comunidade é preciso amar. A missão da comunidade. Jesus apareceu aos discípulos na margem do mar de Tiberíades e apareceu deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: eu vou pescar. Eles disseram: nós também vamos. Saíram e entraram na barca. Mas aquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus falou: joguem a rede no lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora, de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou dentro d'água. Você está gostando do vídeo? Que bom! Só peço, por favor, não esquece do joinha e de se inscrever no nosso canal caso você não é inscrito, tá bom? Conto com você, para poder o YouTube valorizar esse bonito canal na internet, tá? Muito obrigado! Os outros discípulos foram na barca, que estava a uns 100 metros da margem. Eles arrastaram a rede com os peixes. Logo que pisaram em terra firme, viram um peixe na brasa e pão. Jesus disse: trago alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Então Simão Pedro subiu na barca e arrastou a rede para a praia. Estava cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não arrebentou. Jesus disse para eles: vamos, comam. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu para eles.
fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Dirigir a comunidade é preciso amar. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Jesus perguntou de novo a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Tome conta das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Disse a Jesus: Senhor, tu conheces tudo e sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuide das minhas ovelhas. Eu garanto a vocês, quando você era mais moço, você colocava o cinto e ia para onde queria. Quando você ficar mais velho, estenderá a sua mão, e o outro colocará o cinto em você e o levará para onde você não quer ir. Jesus falou isso aludindo ao tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. E Jesus acrescentou: Siga-me. E aí, o que diz a Bíblia Pastoral, o Magistério da Igreja, sobre esse evangelho de hoje? A missão da comunidade. A comunidade cristã que age sem estar unida à pessoa e missão de Jesus continua nas trevas e não produz fruto, pois trabalha sem perceber a presença do ressuscitado e sem conhecer o modo correto de realizar a ação. No momento em que ela segue a palavra de Jesus, o fruto surge abundante. A missão termina sempre na Eucaristia, onde se realiza a comunhão com Jesus. Dirigir a comunidade é preciso amar. A ideia de superioridade e domínio no exercício do pastoreio é absolutamente contrário ao ensino e atitude de Jesus, que considera todos os discípulos como amigos e irmãos. O verdadeiro pastor é aquele que segue a Jesus, colocando-se a serviço da comunidade e sendo capaz de amá-la até o fim, dando-a por ela até a própria vida. Né? Então, como é que eu coloquei na Bíblia Ilustrada? Vamos lá. Na página 17, né? Que Jesus assando o peixe para os discípulos, né?
Jesus ressuscitado e a pesca milagrosa. Evangelho de João, capítulo 21, versículo de 1 a 14. Os discípulos entraram no lago para pescar e não conseguiram nada. Só com a ajuda de Jesus é que conseguiram pescar muitos peixes. Jesus mostra o jeito certo de fazer as coisas. No momento, aí diz a Bíblia pastoral, no momento em que a comunidade segue a palavra de Jesus, o fruto surge abundante. A missão termina sempre na Eucaristia, onde se realiza a comunhão com Jesus. Então, o pão e o peixe ali, que é distribuído por Jesus, representa a Eucaristia. Então, quando os discípulos ficaram pescando a noite toda, não pescaram nada. Aí, só conseguiram pescar na hora que eles atenderam receberam a orientação de Jesus. Aí eles conseguiram pescar. Então, a comunidade só vai conseguir cumprir a sua missão se seguir as palavras de Jesus, o ensinamento de Jesus. Né? Nós temos que seguir a orientação do Evangelho. Os 153 peixes que aparecem no Evangelho representam todas as nações do mundo. Né? Representam todas as nações do mundo. Depois, Jesus confirmou a autoridade de São Pedro sobre os demais discípulos. Para cumprir a essa missão, Pedro deve amar a Cristo acima de tudo. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 e 23. São Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Mateus 16, versículo 13 ao 20. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Tu apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me amas mais do que os outros? Aí Pedro fica triste. Senhor, tu sabes de tudo. Sabes que eu te amo. Então cuida dos meus cordeiros. 3 vezes. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. 3 vezes Jesus ressuscitado pergunta: você me ama? Quer dizer, Jesus está confirmando aquilo que ele fez lá em Cesareia de Filipe, né? Ele está confirmando a autoridade de Pedro, né? Que Pedro, apesar de dele ter falhado, mesmo assim, Jesus confia em Pedro. Vê a confiança de Pedro, de Jesus em Pedro, né? Uma confiança que Deus também tem em nós. Apesar de nossos defeitos, nossos pecados, mas Deus quer contar com a gente, né? Deus poderia fazer tudo, porque Ele é Deus, mas Ele faz questão de contar com a gente, né? Quis contar com Pedro, com os apóstolos, e quer contar com a gente também. O verdadeiro pastor é aquele que segue a Jesus, colocando-se a serviço da comunidade e sendo capaz de amá-la até o fim, dando por ela até a própria vida, né? Então, irmãos e irmãs, esse aqui é o vídeo de hoje, que mostra, né, que só vamos conseguir ter êxito na nossa missão se seguirmos a orientação de Jesus. E a orientação de Jesus está no Evangelho. Amém? Espero que você tenha gostado e que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar e nos abençoar no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.